Mutação é uma alteração herdável no material genético de um organismo, que pode causar prejuízos ou proporcionar benefícios à célula. Podem ocorrer em células germinativas passadas de uma geração para outra, ocasionando variabilidade genética, influenciando na adaptação e possivelmente na evolução da espécie, assim como podem ocorrer em células somáticas, onde são adquiridas ao longo do tempo, não são hereditárias, mas podem causar doenças. Existem dois tipos de mutações: as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. Na gênica, ocorre uma alteração no gene, ocasionadas por mudanças nas bases nitrogenadas. Nas cromossômicas, ocorrem mudanças na estrutura ou no número dos cromossomos. As mutações podem ser induzidas ou espontâneas. As induzidas são ocasionadas por fatores externos, como a radiação, por exemplo. Já as espontâneas ocorrem por mudanças naturais na estrutura do DNA. Olha só! Eu bati na porta dele, mas acho que não estava em casa! Só se vocês tiverem o filme do X-Men. Na verdade, considerando que ocorra uma mutação benéfica na célula, você pode ser visto como um mutante com poderes de resistência a certas doenças, por exemplo. Ou então, ter maior resistência ao ambiente, como o caso dos Sherpas, que vivem na região mais montanhosa da cordilheira do Himalaia, próximo ao Monte Everest. Para nós, caminhar por aquelas terras é correr o risco de morte. Para eles, é uma manhã normal de segunda-feira. Uma mutação nem sempre é sinal de doença ou de algo ruim. A mutação é, em grande parte das vezes, um fenômeno natural e aleatório que gera mudanças neutras no indivíduo. O que vai definir se ela será maléfica ou benéfica é a combinação de vários fatores relacionados ao meio ambiente e ao estilo de vida. Inclusive, é graças ao acúmulo de mutações que uma espécie é diferente da outra, pois em determinado momento de sua história evolutiva, uma espécie adquiriu características que foram se diferindo cada vez mais das outras espécies, até o momento que essas espécies não conseguiam mais se reproduzir entre si. Depende do ponto de vista. Eu, por exemplo, adoraria ter um cérebro de estimação. Mas, falando sério agora, todos nós possuímos mutações que nos diferenciam dos demais seres vivos. Se não fossem as mutações ocorridas no decorrer dos tempos, não haveria evolução nem distinção de espécies. Animais que são mostrados em filmes ou programas de televisão, ou até mesmo que fazem parte de lendas urbanas, como cobras gigantescas, porcos mutantes de Chernobyl ou coisa do tipo, nunca foram encontrados. A radiação pode danificar o DNA, destruindo as células do corpo e causando sérios danos ao organismo. A radiação ultravioleta causa modificações nas bases dos nucleotídeos e pode acarretar em queimaduras e câncer de pele. Já as radiações ionizantes quebram as ligações açúcar-fosfato do DNA, causando sérias anomalias, como um indivíduo com 6 dedos ou uma paralisia cerebral. É verdade. Peguemos o exemplo da síndrome de Down, que é causada por uma mutação que afeta o número de cromossomos. As pessoas com síndrome de Down possuem 47 cromossomos na maioria de suas células, ao invés de 46. Essa mudança ocorre durante a fecundação, onde o óvulo ou o espermatozoide apresenta um cromossomo a mais no par 21. Por isso também é chamada de trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down é um caso genético comum na população, porém, ainda é difícil saber por que essa mudança nos cromossomos ocorre. A primeira coisa que devemos pensar nesse caso é que o Down não é uma doença e sim uma síndrome, ou seja, uma condição médica causada por vários fatores, ao contrário de uma doença, já que quando você pega uma gripe, sabemos que foi causada por um vírus. Por esse motivo,
É importante esclarecer que não é porque um Down foi causado por uma mutação que essa mutação foi necessariamente ruim. Afinal, pessoas com Down são plenamente funcionais, trabalham, estudam e amam. Suas dificuldades estão no nosso ambiente, onde sua mutação é maléfica, mas em um ambiente diferente poderia ser benéfica. Percebe como julgar uma mutação como boa ou ruim é muito difícil e depende de muita coisa?